Opa, oiê, eu sou a Aster e estamos aqui de novo para mais um vídeo sobre a minha evolução no HTML e CSS. E você deve estar se perguntando, cadê o outro projeto? E eu desisti dele. Eu desisti dele porque aconteceram umas coisas e aí eu fiquei desanimada com ele, então eu desisti. No começo eu tava muito mal por ter desistido dele. Eu queria continuar, mas ao mesmo tempo eu não queria. E no final eu percebi que também faz parte do processo desistir de algumas coisas. E esse foi meu primeiro projeto que eu desisti. Era algo básico, então eu não me importei muito. Mas eu tô aqui de novo para fazer outro projeto e também encontrei no Pinterest, que é esse aqui. Outra coisa que me fez desistir muito é que o vídeo tava ficando muito longo, porque eu tava querendo explicar passo a passo do que eu tava fazendo e eu queria mostrar todos os meus erros, porém isso fazia o vídeo ficar muito longo. Então vou tentar ser mais rápido aqui. Bom, eu acho que o outro era um pouquinho mais básico que esse, mas tá tudo bem. Esse aqui tem, enfim, aqui, menu, o botão de login, título talvez, ou um parágrafo e um botão. E uma tela de fundo com outra imagem de fundo, que na verdade é a mesma imagem, mas enfim, entenderam. Aqui a mesma imagem, e aqui, enfim, aqui é a imagem e aqui é a mesma imagem. E é isso que a gente vai fazer. Bom, eu não tenho essa imagem específica, mas o que importa é a gente treinar as nossas habilidades no HTML e CSS. E o melhor jeito para isso é pegar layouts prontos e tentar reproduzir no nosso HTML e CSS. O objetivo não é ficar exatamente igual, mas sim parecido. Vai ter erros, vai ter acertos, mas vai ter muitos erros, até porque eu sou iniciante, então é isso. E eu confesso que eu tô numa fase que eu não tô conseguindo me esforçar muito, porque tem muita coisa na minha cabeça, mas eu espero que isso melhore com o tempo. Enfim, vamos lá. A primeira coisa que temos que fazer é analisar o que tem nessa imagem, pra gente entender mais ou menos o que tem que fazer. Aqui eu entendo que a gente tem que fazer um menu de navegação, junto com esse botão de login, e depois essa outra parte, com provável que seja um H2, eu diria, ou H1, ou H2, não sei, e um outro botão, vai ser dois botões. Então vai ser tipo container, o que vai ter todo o conteúdo, essa parte. Essa aqui é a segunda parte, e essa aqui é a terceira parte. Então vai ter 3 partes. Mas talvez enfim, provavelmente eu vou mexer isso aqui também separado, porque assim, são detalhes, mas no geral é isso. E é isso, vamos fazer tudo isso no HTML e no CSS. Primeiro HTML, depois CSS. Bom, estamos aqui no HTML, que é essa primeira parte. E primeiro eu vou colocar tudo isso aqui, que enfim, o HTML eu acho que é o mais fácil de tudo para fazer, então vou colocar isso aqui, vou colocar isso aqui. Talvez eu erre até a ordem e tal, algumas coisas, mas no final acaba dando tudo certo. Acho que eu coloquei tudo o que eu precisava. E só lembrando que eu não vou colocar isso aqui, tá? Vai ser só isso aqui, isso aqui, isso aqui e outra imagem de fundo. Mas é isso. Temos aqui os 2 botões. Imagem de navegação e a frase lá. Eu coloquei um BR aqui, que é para justamente pular a linha, porque se vocês forem ver aqui, depois do live ele vai para a próxima linha, ele vai para baixo. Então eu acredito que aqui tenha um BR, né, a tag BR. Bom, acho que é isso. Se tiver
faltando alguma coisa, eu vou arrumar depois. E é isso, né? Vamos pro CSS. Estamos aqui no CSS e é padrão, né? Vamos zerar tudo com margem, 0, padding e box sizing, border box, que é pra zerar tudo. Mas, como sempre, eu já até sei o porquê que não tá mexendo nada. Porque eu esqueci de linkar aqui, como sempre, eu sempre esqueço de linkar. Pronto. Pra você ver que eu já mexi tanto nesse HTML e CSS, já fiz tantos, não tantos, né, mas alguns projetos que meio que alguns erros acaba a gente já sabendo como resolver. Bom, já zerei tudo, agora vamos pro body, que é bem importante. E antes eu quero colocar, seria bom a gente colocar já a foto de fundo, talvez, arrumar ela, porque eu sempre tenho dificuldade em arrumar a foto de fundo, porque geralmente ela sempre fica duplicada ou muito grande, e eu quero arrumar isso. Então, primeiro a gente tem que colocar a foto aqui. O que eu tô fazendo, cara? Calma. Background. E tá aí a foto, como pode ver, ela realmente tá duplicada. Então a gente tem que arrumar isso. Eu lembro que era com vários background, alguma coisa, background, sei lá o que. Eu vou até me lembrar aqui e já volto. Pronto, fiz isso. Coloquei a imagem de fundo e ajustei ela. Eu tive um pouco de dificuldade porque ela só ficava aqui pra cima, eu não sabia como fazer ela cobrir. Eu sabia que tinha que ter o min height, eu acho que é assim que fala. Porém eu colocava e não dava em nada. Então eu fui no Google e aqui ele fala que é muito importante colocar HTML e isso aqui. Colocar esse min height no HTML e no body. Eu acho que, bom, eu fiz isso. Porém aqui no body, quando eu tiro aqui, literalmente não muda nada. Ó, não muda nada. Eu coloco e também continua a mesma coisa. Eu não sei o que muda, porém eu falou que aqui é importante colocar no HTML e no body. Então eu coloquei. Mas esse foi minha única dificuldade. O resto eu lembrava tudo. Agora a gente tem que fazer essa parte aqui do container, que eu vou fazer agora. Eu estava aqui fazendo o container e mais uma vez, de novo, eu esqueci como que coloca ele no centro. Eu sei que não é só o Justify Content e o Align Items, que precisa de mais uma coisa, mas eu esqueci o que é. Então, mais uma vez, eu vou ter que ir no Google e pesquisar o que faz todo o conteúdo estar no centro da tela. Eu sempre esqueço essa parte e eu sempre tenho que ir no Google pesquisar. E tá tudo bem. Mas uma coisa que eu percebi é que eu tô percebendo a minha evolução, porque antes eu acharia que tinha alguma coisa de errado com o meu código, com as coisas que eu tava escrevendo. E na verdade não. Agora eu sei que tá faltando algo em específico que eu não sei o que é, mas eu sei que tá faltando e eu tenho certeza que se eu bater o olho eu vou saber o que é. Então eu vou atrás desse negócio e vou terminar o meu container. Eu achei. Era só isso aqui. Realmente, eu não sei usar tão bem assim, às vezes eu esqueço. Mas tudo bem, eu tô começando a entender quais são meus pontos fortes e meus pontos fracos com HTML e CSS. E com o tempo eu vou melhorar
esses meus pontos fracos e tornar eles fortes também. Mas por enquanto não tem importância nenhuma e pesquisar algo que você já sabia e esqueceu. Bom, vamos terminar aqui o container e eu já volto. Voltei e eu fiz o container, mas eu decidi deixar ele com uma cor diferente só por enquanto, pra gente saber o que tá acontecendo, pra deixar as coisas mais visíveis. E como eu disse, eu fiz o container e agora eu vou pra essa parte aqui, onde eu vou mexer na parte de navegação aqui, e eu vou fazer o botão. Nessa parte de container eu tive um pouco de dificuldade, pra ser bem sincera. Eu pesquisei no Google como que, enfim, deixava isso aqui no meio, mas ele meio que mais me atrapalhou do que me ajudou, porque ele meio que me deu umas instruções erradas. Por exemplo, que tinha que ter um height aqui, mas não precisava. Ele ficava ocupando todo o espaço de cima e embaixo e ele não conseguia ficar assim bonitinho no meio. Então eu tive que abrir um outro projeto que eu já tinha feito, chamado teste, e eu consegui. E agora eu vou para a próxima parte, que é o que eu falei para vocês. Acabei de fazer a parte de cima e ficou assim. Eu não coloquei nenhuma animação aqui, mas por enquanto tá assim. Não parece estar tão igual assim, mas depois que a gente acabar o resto, colocar a foto de fundo, vai aparecer mais. E agora eu vou pra essa parte aqui. E aqui eu não tive nenhuma dificuldade, foi até que bem fácil. E, bom, não tem muito o que falar. Vamos pra essa parte aqui e eu já volto. Beleza, terminei de posicionar tudo. E eu tenho que falar que sim, eu tive alguns problemas. Por exemplo, isso aqui tava aqui no meio e eu não sabia o porquê que eu não tava conseguindo deixar aqui do lado, aqui mais pra frente. E eu aprendi que o elemento pai vai sim sempre influenciar no elemento filho, mesmo que o elemento pai esteja aqui e o filho esteja aqui. Então, na minha cabeça, não importa se a gente colocasse, sei lá, por exemplo, o display flex aqui, e depois aqui, esse aqui sempre ia prevalecer, sabe? O último que a gente colocou sempre ia prevalecer, mas pelo jeito não é assim. Então, ele tava me atrapalhando muito e tava, tipo, prendendo essa parte aqui no meio e eu não tava conseguindo colocar onde eu tava querendo colocar. Mas aí, eu fui no Google, coloquei meu código e ele falou o que estava acontecendo e eu consegui resolver. Como vocês podem ver, tá bem parecido. Botão aqui, botão aqui. A única coisa que falta é colocar a foto aqui atrás, as animações e colocar uma sombra, porque aqui tem sombra. E é isso. Eu vou fazer isso rapidinho e já volto com o resultado final, porque, enfim, não tem muito mais o que mostrar. E foi assim que ficou o nosso projeto copiando do Pinterest. Não ficou 100% igual, como eu disse antes, era mais pra treinar, e foi o que aconteceu. Eu usei pra treinar, pra tentar refazer de olho, e foi assim que ficou. Eu queria ter colocado umas animaçõezinhas aqui quando passasse o mouse, mas eu só fiz isso uma vez, eu acho, uma ou duas vezes, e eu não lembro mais, então isso é algo que mais pra frente eu vou aprender definitivamente. Mas eu coloquei um negocinho que muda de cor, o hover, eu coloquei pra mudar de cor sempre que passa o mouse em cima, e aqui também. E foi isso, eu coloquei sombra aqui, sombra externa, sombra interna, eu acho. E foi assim que ficou, eu gostei muito. Esse aqui é o meu código. Eu mudei, tirei, coloquei algumas coisas. E foi assim que ficou. Até ficou bem grandinho até. Mas com os projetos futuros
vão ficar bem maior. Eu também coloquei uma fonte que eu peguei do Google Fontes. E, bom, é isso. Eu gostei muito. E também gostei muito de ter terminado esse projeto. Que eu não precisei ficar um tempão nele. Eu tentei terminar o mais rápido possível. E deu certo, eu gostei muito. Bom, é isso. Eu vou tentar fazer outros projetos que talvez eu mostre aqui, tentando. Ou talvez não, para não ficar tão repetitivo. Mas como eu tô no início, eu acho que é bom eu mostrar alguns projetos que eu tô tentando fazer de olho e tal. Eu vou gravar alguns aqui. Mas é basicamente isso que eu vou fazer. Ver projetos no YouTube e tentar fazer junto com o vídeo. E também pegar projetos do Pinterest e tentar fazer só de olho, sem olhar em nenhum lugar, só com a ajuda do Google. E só com alguma ajuda, sempre tentando fazer sozinha. E assim, com o tempo eu vou melhorando. E logo eu também quero incluir JavaScript. Mas eu só tô querendo pegar mais prática no CSS e HTML. HTML eu tô super de boa, mas no CSS mesmo, que é mais complicadinho. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Se querem acompanhar essa saga, se inscrevam e deixem um like. E é isso. Tchau, tchau.